Você já imaginou uma câmera 360 graus para um drone que proporciona gravar imagens em qualquer ângulo, da frente, atrás, em cima, embaixo, das laterais? Bom, é isso que a Insta360 Sphere faz. Ela é compatível com 2 modelos de drones e eu vou mostrar como ela se sai na prática junto com o drone R2S. Vamos falar rapidamente o que acompanha a Insta360 Sphere. Ela vem nessa caixinha aqui, e aqui está a câmera, que eu já vou falar um pouquinho a mais sobre ela. Junto com a câmera vem os protetores das lentes, muito importantes para lentes em 360 graus, já que elas têm esse conceito de olho de peixe, então ela fica um pouquinho saltadinha, e quando você bota a capinha aqui, você consegue deixar assim sem problema, mas eu já vou explicar um pouquinho a mais sobre esses protetores. Também tem 2 protetores de lentes que aí você coloca direto com a lente em uso, já que essa borrachinha aqui é apenas para guardar. Esses protetores você encaixa aqui por cima, um cabinho USB tipo C e uma outra coisa bem interessante. A Insta360 manda junto uma espécie de um espaço aí de um heliponto, né? Muito conhecido aí por os locais que tem para pousar helicópteros. Tem esse conceito, assim, uma plataforma dessa aqui, obviamente bem maior. E eu já explico também o porquê isso é necessário. Isso aqui não precisa ser utilizado apenas com a Insta360 Sphere, você pode utilizar com qualquer drone. Olha só, muito bonito, dá pra ver bem do alto, aqui já está manchadinho, mas enfim, tem as 2 cores, muito legal isso. E eu já vou falar um pouco o porquê. Deixa eu tirar isso aqui e mostrar a câmera, que é o mais importante aqui. Pessoal, olha só, essa câmera ela é compatível apenas com o drone R2S e o drone Mavic R2. Por que isso, Fábio? Porque é uma câmera, esse perfil de produto, ele precisa considerar várias questões do drone, como encaixar, não afetar o sinal de GPS, não afetar toda a questão, vai afetar a questão de voo do drone, mas minimizar. Então não teria como fazer um produto compatível com os modelos da linha R2 e com uma Mavic 3 ou um Mini 3, por exemplo, já que eles têm formato totalmente diferente. O fato do Mavic R2 e do R2S ter exatamente o mesmo corpo proporcionou que a câmera fosse compatível com esses 2 modelos. Lembrando que o R2S, diferente do Mavic R2, só traz sensores na parte superior e a própria câmera. Pessoal, como eu falei, esses aqui são os protetores de borracha que eles servem para proteger as lentes, porque quando você deixa a câmera assim, se você deixar sem esse protetor, pode riscar a lente. E se riscar a lente, as imagens serão totalmente comprometidas. Então a Insta360 manda essa solução aqui, além de desse outro acessório que é possível encaixar por cima e ele fica fixo. Agora é o seguinte, esse acessório eu tirei. Eu botei ele inicialmente e ele impacta um pouco na qualidade das imagens e eu assumi o risco, naturalmente terei que ter mais cuidado com a câmera, mas aí não tem nada influenciando a lente.
A lente, ela tem isso aqui é um componente plástico, então ele acaba assim até tirando um pouco aí do visual, fica principalmente nas junções das imagens, já que essa câmera pega tudo para cá e a outra para baixo, para os lados, tem uma parte de junção das imagens e essa lente compromete um pouco. Então eu preferi arriscar e aí naturalmente eu vou ter que ter mais cuidado. Aqui em cima nós temos a bateria, uma bateria que suporta mais de 40 minutos de gravação. Deixa eu tirar rapidinho, ela é destacável, então se você quiser, você consegue ter mais de uma bateria. Aqui em cima tem um status de carga, agora está totalmente sem carga, mas vocês podem ver nas imagens aí como que funciona. E aqui embaixo uma entrada USB-C que serve para carregar a bateria. Aqui, ó, já vou mostrar como que são esses orifícios e por que eles são tão importantes. Deixa eu continuar aqui. Tem um slot de cartão microSD. Esse slot ficou bem uma posição que eu não curto. Inclusive, a Insta360 manda um cartão junto, ó. Cartão de 64 GB, já compatível com gravação em alta resolução. Essa entrada poderia, por exemplo, ser aqui, ó. Aqui nós temos um outro LEDzinho que indica se a câmera está gravando ou não. Aqui nesse lado nós temos um botão de power e um botão para iniciar a gravação. E aí, daqui a pouco eu vou fazer algumas considerações bem interessantes a respeito de tudo. E aqui desse lado, como você consegue abrir a câmera. Opa, deixa eu ver aqui, Fábio. Meu Deus. Aqui, deu. Abrir a câmera para encaixar no drone. E olha só como que é fácil, porém tem algumas considerações que eu vou fazer. Lembrando que esse drone aqui, o R2S, pesa um pouco menos de 600 gramas, se eu não me engano é 570 gramas. E essa câmera Insta360 Spare pesa um pouco mais de 190 gramas, pessoal. Então ela tem praticamente aí 30 e poucos % do peso do drone. Eu não consigo encaixar de qualquer forma. Você tem uma posição exata para encaixar. E aí, pode ver que não é uma das coisas mais simples, mas não tem como errar. Olha só, aqui ela já ficou encaixada, tá vendo? Ela não está mais dançando. Tem essas aberturas justamente essa aqui de cima por causa do LED do drone, que ele tem um LED inferior, e aqui para um dos sensores. Todo o projeto da câmera foi considerando que ela não vai influenciar na questão do sinal do GPS da câmera. Olha só, encaixada. Deixa eu mostrar como fica de todos os ângulos. E aí vem o porquê é tão importante o trem de pouso. Porque para decolar, olha como você vai sair com o drone. Ele vai ficar, vai encostar a lente embaixo, não tem saída. Se você fosse decolar de um local, por exemplo, como uma pedra, né, um asfalto, qualquer coisa do gênero, encostar essa lente aqui no chão, o próprio sistema das hélices ligando e tal, já podia fazer ele dar uma dançadinha e riscar. Então a Insta360 manda esse L-ponto, por assim dizer, aqui, essa estrutura para decolar, justamente porque ela é uma estrutura bem molinha e tal, e não vai comprometer a lente. Eu, particularmente, usei isso apenas uma vez. Eu usei muito saindo da mão, que é o que eu costumo fazer com a maioria dos drones. As considerações nesse sentido são: isso aqui, essa lente, tu vai ter que cuidar para não botar assim, por exemplo, ó, porque daí a minha mão vai encostar na lente e aí vai acabar sujando. Então eu tinha um jeito específico, levantava o drone um pouco mais alto do que o tradicional que eu costumo fazer, não apenas botando para frente, eu levantava ele e saía. É um pouco chato, pessoal, isso não tem como não, né? Fica bem evidente para todo mundo que está vendo. E as outras considerações são que, estão vendo aqui ó, que as duas lentes ficam em um dos lados? Isso é por causa do algoritmo da Insta360 que faz o drone sumir. Esse é o grande trunfo dessa câmera.
Mesmo com todas as estruturas das hélices, da frente, das laterais, o algoritmo do software da Insta360 faz o drone sumir, então é como se ele não existisse, ele fica invisível. E isso é muito legal nas imagens, como eu vou mostrar a seguir. Porém, gera algumas considerações importantes. Eu fiz, por exemplo, alguns testes com o drone me seguindo, com a função Active Track, já que esse drone tem essa função de seguir. Tem que tomar bastante cuidado. Eu fui em um local que tinha árvores e tal, tava de bike, e ele, como ele fica bem mais pesado, ele já não tem a mesma resposta para avançar e, na verdade, para parar. Então, se você estiver numa velocidade considerável, ele não vai conseguir parar como ele para se ele não tiver essa estrutura da câmera junto. Isso é um detalhe bem importante que pode comprometer. Porém, foi muito legal as imagens que eu consegui fazer de quick shots. Outras considerações, com vento, quando tinha um vento um pouco mais forte, ou quando eu queria, tô com pressa, vou descer ele mais rapidinho, ele vai todo balançando. Essa estrutura ela compromete toda a aerodinâmica do drone, então novamente você terá que ter alguns cuidados porque ele não vai voar da mesma forma como ele voa sem a estrutura da câmera. Essas são algumas considerações importantes. E uma outra que eu já vou falar agora, que é nunca esquecer de gravar. Algumas vezes eu levantei o drone, quando estava no ar, eu pensei, será que eu lembrei de apertar o botão de gravar? Não, diferente da câmera do drone que você controla pelo aplicativo ali do controle, aperta parar, alternar entre modo foto e vídeo, aqui não, você tem que fazer apertando esse botão. É possível sim fazer através do aplicativo, só que eu fiz testes com, assim que ele sai de aí numa distância superior a 5 metros, ele já pede a conexão. Ou seja, eu não consigo, se o drone estiver a 20 metros de altura, eu não vou conseguir dar o comando para ele iniciar o processo de gravação ou mesmo para alternar entre os modos. Ele tem modo de tirar foto em 360, fazer time-lapse, tem uma série de modos interessantes. Só que isso precisa ser feito antes de você subir o drone, senão você vai ter que descer o drone ou deixar ele bem próximo para fazer os comandos através do aplicativo, né? A longa distância não permite isso. Pessoal, então é isso em relação às considerações. Como dá para ver aí, é uma câmera que ela só tem compatibilidade com esses dois modelos de drone, porque ela é uma câmera com várias considerações, inclusive que ela não influencia aí na questão do GPS, que em vários pontos para mim influenciou sim. Eu procurava ligar o drone antes para ele se comunicar com o GPS, pegar o ponto de decolagem, porque em uma eventual perda de conexão ele volta, para depois eu acoplar a câmera. E, inclusive, isso aconteceu comigo, tá? E eu não tinha feito esse processo. Depois eu passei a fazer, ou seja, eu levantei o drone, botei a câmera, levantei o drone antes do software da DJI atualizar o ponto de decolagem. E depois ele não sabia para onde voltar. Ele até voltou próximo da onde estava, daí voltou a conexão, porque eu perdi a conexão no local onde que eu estava, eu botei ele muito abaixo aí, da onde eu estava decolando. Então é muito importante que você primeiro deixe o GPS sincronizar o ponto de partida para depois ligar a câmera. A Insta360 fala que ele não influencia, mas eu fiz em alguns dos meus testes, em alguns funcionou ok, em outros ele comprometeu o sinal do GPS, beleza? Agora eu vou mostrar como você trabalha esse tipo de imagem, porque o grande trunfo de câmeras 360, assim como já mostrei lá na review da Insta360 X3, é trabalhar a imagem depois de gravada. Como eu falei, o software está disponível tanto para smartphones e tablets, como também para Windows e Mac. Eu vou utilizar aqui o processo mostrando pelo computador, que eu acho um pouco mais interessante, eu tenho uma visão maior da tela, então eu curto mais. Aqui na seção de downloads do site insta360.com, que é o site da empresa, você consegue procurar qual é o produto que você tem. No caso aqui eu
estou com a Insta360 Sphere e ele já me sugere aqui os aplicativos para Android e iOS, uma firmware que já está atualizado e aqui embaixo o Insta360 Studio 2023. É a versão mais atual. Para baixar, você precisa entrar com os dados do serial do seu produto da Insta360. Baixando, você vai ter o software como eu já tenho instaladinho aqui. E aí eu vou mostrar para vocês, como eu falei, é onde a magia de fato acontece quando você precisa trabalhar imagens de câmera 360 no software e em cima da sua criatividade. Aqui em cima, você abrindo essa parte dos arquivos locais no seu computador, clicando no mais, você consegue importar os arquivos. Eu tinha aberto um só e não era o que eu queria, então eu já fui lá e mandei abrir todos os vídeos dessa pasta que ele já reconhece o formato, tá, pessoal? E é justamente esse vídeo que eu quero mostrar para vocês. Olha só, eu estava lá na hora. Aqui eu estava lá fora, né? Fui para dentro de uma trilha fechadinha com o drone. Vou começar o vídeo a partir daqui. E uma outra curiosidade, se eu der um play aqui, ó, ele tem som. Ó. Mas eu não quero esse som porque é chato pra caramba, por isso que os drones, na maioria dos casos, não tem um microfone gravando o que tá fora, por causa que ele vai gravar todo o barulho das hélices e é bem chato o processo. Giro, se eu quiser, eu pego qualquer ângulo da câmera. Podem reparar que o drone não aparece, as hélices não aparecem, isso é o grande diferencial. Mas olha que legal, galera. Clicando no maisinho aqui, ele marca como que a câmera vai sair, qual é o ângulo dela. Vou clicar e deixar aqui, ó, modo natural, ou seja, como que fosse a câmera principal, como se fosse a câmera principal do R2S. Beleza. Agora, na medida que ele vai andando, botando aqui, deixa eu ver. Eu quero que até esse momento ele me comece a gravar em modo 360. Ah, mas aqui não ficou legal, Fábio. Aí eu vou mudando. Olha só. Eu quero que aqui ele aponte para cima. Quando chegar um pouquinho mais aqui do lado, já não tá legal isso. Vamos mudar. Quero que ele, como se ele estivesse fora do drone. Adiciona outro maisinho. Aqui eu boto novamente com uma câmera tradicional. Boto outro maisinho. Deixa eu tirar o som, como eu falei. Chegando mais aqui para frente, deixa eu até botar isso um pouco, eu consigo mover facilmente aqueles pontos que eu vou definindo. Parando aqui, eu vou clicar em um mais e vou botar o modo planeta. Desculpa, tá aqui. Ele já tem esses perfis pré-prontos aqui em cima. Eu consigo fazer uma série de ajustes simplesmente com o mouse, ó, de forma bem fácil. E eles têm os perfis que eles já consideram ser o ideal. Beleza, fiz toda a minha configuração. Vocês viram que de forma bem simples, só através de clique, e dou um pause. Olha só o que começar o vídeo. Olha só o que ele está fazendo. De forma automática, ele vai gerando os efeitos, vai fazendo as transições do ângulo da câmera, tudo de forma automática. Olha só que legal o reflexo do drone no chão, por exemplo. E aí eu posso botar quantos pontos eu desejar. Então, dependendo da criatividade de quem está filmando, pô, olha que cena espetacular, uma borboleta ali em cima, passando o drone por baixo. É possível fazer imagens incríveis que não é possível com um drone tradicional. Então, isso vai muito da criatividade da pessoa. Se for uma pessoa que tem uma noção do local e dos ângulos de pegar de forma diferenciada, vai fazer imagens que eu nunca conseguiria com uma câmera tradicional. Isso é muito legal e vocês viram que eu fiz isso de forma extremamente simples. Não preciso ter um conhecimento em edição avançado para fazer isso aqui. E uma outra coisa legal aqui, pô, Fábio, bem massa, você fez isso, mas eu queria botar no Instagram, não no YouTube. A proporção não é 16:9 do Instagram, é 9:16. Clica aqui na lateral,
e transfere automaticamente para o formato do Instagram. Olha como é fácil. Todo o vídeo novamente. Ah, mas Fábio, tá muito lento esse vídeo. Ele tem aqui o modo Time Shift, que eu boto até o final. E agora ele já acelerou o vídeo. Olha como o vídeo começa na velocidade normal e agora vai ficar um vídeo mais rápido do que antes. Normalmente em edição ele dá essas travadinhas de quadro, mas quando você exporta, fica muito melhor. Depois de pronto, você inclusive consegue ficar aqui em cima no olhinho, ó, e ver as imagens que você tem, seja vídeo ou seja foto, tá? Se você tirar uma foto, você também consegue pegar qualquer ângulo e daí depois exporta para um formato tradicional de fotos. E aqui no canto direito da tela, canto inferior direito, tem a função de exportar o vídeo. Aí você pode exportar de modo tradicional para compartilhar aí como um vídeo comum com apenas uma câmera, ou você pode exportar também em 360 graus, que daí, se você jogar no YouTube ou uma plataforma que suporta vídeos em 360 graus, quem estiver vendo vai conseguir ver todos os ângulos. É possível fazer isso também com qualquer câmera 360. Então, você define o que você deseja. E aqui você controla inclusive a resolução, e aí vai influenciar no tamanho, própria taxa de bitrate, isso é muito importante. Quanto maior a resolução, mais importante ter uma taxa de bitrate alto para maior qualidade. Lembrem que bitrate, no geral, ele quer dizer maior detalhes para as imagens. Então, se você exportar um vídeo em alta resolução com uma taxa baixa de bitrate, sim, você terá arquivos bem menores em tamanho, porém a qualidade final do vídeo vai ser comprometida. Ele vai até 200 megabits aqui pelo software, beleza, pessoal? Mandou exportar, ele já faz tudo aí, vai muito depender do seu computador. Se você tiver um computador rápido e atual, o processo de exportar não vai demorar. Se você tiver um computador mais lento, sinto informar que a tendência de exportar vídeo, como seja aqui nesse software, como em qualquer outro, é demorar. Mas aqui, galera, bem rapidinho, vocês podem ver aqui, ó, no canto inferior esquerdo, ele tá dando o processo. Isso leva alguns minutos. Esse meu computador aqui não tem uma placa de vídeo integrada, então mesmo assim vai demorar aí coisa de 2, 3 minutinhos, beleza? E agora vamos para o aplicativo de celular, que aí você não precisa de um computador. Antes de mostrar o software, olha só que antes estava sem carga. Apertando aqui no botão de power, eu já carreguei um pouco e mostra a carga que você tem na bateria. E agora basta ligar aqui a câmera, que é nesse botãozinho aqui. Ele fica ligado e inclusive aqui, ó, nesse outro LED está azulzinho, quer dizer um azul meio verdinho, que ele está pronto para gravar. Se eu apertar o botão de REC, ele passa a ficar vermelho, piscando, indicando que já está gravando. Apertei de novo, ele para, salva o arquivo e volta para o status de verde. O que eu quero é mostrar a conexão com o aplicativo Insta360, disponível para Android e iOS, que você consegue controlar todas as funções do drone. Se ele vai gravar um vídeo, tirar uma foto, fazer um time-lapse, atualizar o firmware dessa câmera e também trabalhar as imagens dele, transferir para o smartphone e editar. Então, ó, já apareceu aqui a Insta360 Sphere, mando me conectar com a câmera. O processo normalmente é bem rápido, tá, pessoal? Conectar, permitir. Ele está perguntando se eu quero fazer um proxy. Proxy é muito importante porque ele trabalha as imagens que você está editando de forma bem mais rápida. Ele utiliza naturalmente o armazenamento e o processamento do smartphone, mas é bem importante. Então aqui nessa tela do álbum eu tenho todas as imagens que estão dentro do cartão, porque ele já está conectado aqui com a câmera do drone e ele inclusive separa por dias. Vou pegar uma delas aqui. Ele carrega
se você já carregou uma vez, a segunda vez vai ser mais rápido, porque fica no cache do smartphone. E aí, galera, olha só, 360 graus, tá? Podem ver que eu posso brincar e aqui está sendo bem responsivo também, porque eu tenho um smartphone de alta velocidade, é um modelo aqui da Motorola que tem um processador Snapdragon 8 Gen 1, então topo de linha. E aí eu posso ir acelerando o vídeo, olha só, e escolhendo o ângulo. Isso aqui eu utilizei ele durante uma gravação que eu fui lá onde eu fiz a review do Mini 2 e do Mini 3 Pro, que é na ponta das campanhas na armação. É muito legal. Olha só, escolho olha um exemplo que eu falei de decolagem da minha mão. Escolho, dou só clico em cima para dar um pause e dar um play. Olha só o barulhinho, inclusive, da hélice. Mas o que eu quero é editar. Vou tirar, por exemplo, o volume aqui, porque esses volumes das hélices incomodam. Param e clica nessa bolinha do mais. Opa, deixa eu parar. Na bolinha do mais aqui, ó, quando eu clico em cima dela, eu consigo dar ação. A partir do momento que você clica, opa, você consegue dar os efeitos, olha só. Opa, tá em modo aqui. Dá os efeitos que você quer para as imagens. Tudo de forma muito fácil. Ah, não queria tudo isso. Ele traz os perfis, daí você pode ir definindo. Agora, beleza, vamos passar um pouco para frente aqui, e quando passar essa outra bolinha aqui, eu já tinha colocado uma antes, dá um pause, aperta aonde você quer efeito e muda o ângulo que você quer. Agora ele vai começar a utilizar essa angulação. Uma outra coisa bem legal que eu não tinha falado, a Insta360 tem a função Deep Track. O que é? Você consegue marcar algo na gravação e sempre é aquele alvo que vai ficar enquadrado. Então, mesmo que o drone esteja se movimentando e você está, sei lá, por exemplo, seguindo um barco ou seguindo um carro, você marca esse carro e o algoritmo do software da Insta360 faz aquele carro, aquele alvo que você definir, ficar enquadrado. Isso é muito legal. Novamente, vai muito da sua criatividade, do que você busca para aí sim conseguir gerar imagens mais legais. Se não, você tem apenas imagens e isso é comum mesmo com uma câmera tradicional. Pessoal, só quis mostrar um pouquinho desse software, novamente lá na review da Insta360 X3 eu também falo um pouco mais, mas esse aqui é onde a magia acontece, na edição, seja pelo computador ou seja pelo smartphone. Você ter imagens bonitas não vai garantir que você consiga fazer imagens legais. Se você tiver um pouco de criatividade e insistir, porque nada vem assim de forma bem fácil, tentar aprender, você vai conseguir fazer imagens bem legais. Como vocês viram, dá para fazer imagens bem legais e não precisa ser um expert na edição. Mesmo uma pessoa aí que não tem conhecimento, assim como eu, só vai fuçando aí, já dá para fazer imagens bem legais. Algumas considerações importantes que eu até já falei durante a review. Ele afeta um pouco o GPS, é fato, mesmo a Insta360 prometendo que não. Eu tive problemas com o sinal de GPS aqui com o R2S. Tem que ter muito cuidado com as lentes. Olha essa imagem que eu estava, como eu falei, ele deixa o drone bem mais pesado, então os comandos eles não têm a mesma resposta quando sem a câmera. Essa imagem, logo no primeiro dia, galera, não, na verdade no segundo dia, eu quase bati o drone, porque eu mandei ele descer, só que ele estava mais pesado e quando eu mandei ele parar, ele não conseguiu parar tão rápido como sem a câmera. Ele quase encostou no chão. Na hora eu já botei a mão na cabeça assim, ó, meu Deus, vou estragar antes mesmo de eu conseguir fazer os testes para review. Então tem que tomar muito cuidado com as lentes, porque o fato desse conceito de olho de peixe fazer da lente ficar exposta, qualquer probleminha aqui embaixo você vai comprometer totalmente. Já pensou se você bater aqui no chão, todo o ângulo que essa câmera vai pegar vai ser comprometido. Eu já fiz isso com a Insta360 X3, como eu mostrei na review. Mesmo tomando cuidado, às vezes você dá umas bobeadas e felizmente não aconteceu aqui.
e aqueles protetores de lente, apesar de comprometer um pouco a qualidade da imagem, podem salvar a lente nesse tipo de problema, principalmente na de baixo. Você não precisa botar nas duas. Botando na de baixo, que é a lente que vai entrar em contato sempre com algo, já vai resolver esse problema, então pode ser bem importante. Várias funcionalidades do drone ficam comprometidas, como o Active Track, justamente pelo peso, mas algumas outras funcionalidades deixam as imagens muito legais. Por exemplo, os Quick Shots. Tem uma imagem que eu curti bastante, que foi a do barco, que eu deixo só o drone fazendo um hélix, e aí eu consigo juntar todo o take suave do drone com a pós-edição ali das imagens 360, e dá para fazer imagens que eu nunca conseguiria com uma câmera tradicional, então isso é muito interessante. O lance também de levantar o drone e esquecer de gravar, eu fiz isso algumas vezes, isso me incomodou bastante também. E estamos falando de uma câmera que ela não tem um dos designs mais interessantes para se guardar. Olha só, compacta, guardadinha, por assim dizer. Opa, esse Fábio já fez tantas vezes. Aqui, bota aqui. Esse é o formato dela guardado, galera. Então isso aqui não cabe em qualquer lugar. Mesmo dentro da bolsinha do R2S, eu tenho o kit Flymore, eu tinha que forçar ali, apertadinho ia. Isso pode ser um inconveniente, incomodar em algumas situações. E então tem esses poréns, que é um produto que acaba sendo meio nichado para quem de fato precisa imagens diferenciadas, principalmente para o trabalho, quem está entrando nesse mundo de redes sociais, que é uma tendência muito grande. É uma câmera que vai conseguir fazer imagens bem diferentes de um drone tradicional. A questão de compatibilidade é algo que dá para entender, como eu expliquei, né? É um produto que não tem como ter compatibilidade com drones que mudam bastante de formato, como os modelos da linha Mini para os modelos Mavic 3. Ela só conseguiu adicionar para esses dois drones porque eles têm a mesma carcaça, e seu preço inicial era de $429, hoje já está aí em promoções no próprio site da Insta360 e também no AliExpress, já que a empresa não está oficialmente no Brasil, aí na casa de $370, isso sem considerar eventuais impostos. É um produto legal, mas é um produto bem nichado, é um produto que, como eu falei, dependendo da situação, incomoda, ele impacta diretamente no controle do drone, e não é um produto para todo mundo, tá? Se você gosta de imagens, quer fazer coisas diferentes, eu indico, porque é legal. A Insta360 é uma empresa que vem crescendo, vem expandindo seus produtos. Recentemente também anunciou aí um gimbal, então vai entrar competindo mais com a DJI principalmente, e curiosamente até fazendo produtos para os drones da DJI, como aqui é o caso. Pessoal, se vocês curtiram essa análise, deixe o seu like no vídeo, também compartilhe o vídeo e assine o canal, porque a gente ainda vai ter muito conteúdo sobre câmeras de ação, drones e câmeras para drones que não são as suas originais. Beleza? Valeu, um abraço!